Olá pessoal, então dando continuidade à nossa aula Mate App Inventor, vamos dar uma incrementada aí no nosso jogo aí, né, de sustentabilidade que a gente vai jogar, né, o lixo na lixeira correspondente. Tá? Então essa aula aqui é rapidamente só para lembrar como é que adiciona sprites. Né? Então basicamente a gente tem que ter em mente todas as figuras que vão ser utilizadas aí no nosso jogo. Tá? Então eu coloquei aqui nesse slide todas as figuras que a princípio a gente vai usar, né? De novo, né, a gente tem um game design, mas nada impede que no futuro a gente também dê alguma modificada. Mas a princípio vai ser essa ideia aqui. Então a gente vai ter as 6 lixeiras, né? Papel, plástico, vidro, metal orgânico não reciclável. Isso aqui é uma figura só, que a gente já fez, acho, na última aula. Tá? E a gente vai precisar dos lixos, né? Então para não ficar muito complexo, a gente vai colocar somente 6 lixos, um de cada tipo. Né? Papel, plástico, vidro, metal, orgânico e não reciclável. Tá? Eu coloquei um check aqui também para dizer que quando, né, o jogador arrastar lá o lixo para a lixeira certa, né, ele vai me dar um check, né, só para dar um feedback para o jogador. Tá? E aí depois a gente vai para o próximo passo, que é ligar o Bluetooth, né, e conectar com com o nosso carregador lá que a gente vai ver nas próximas aulas. Então beleza. Então lembrando, nossos sprites sempre tenha de preferência, procure por figuras, né, sem autoria, né, sem direitos autorais, enfim, né, tem bastante sites na internet, né, eu já citei, freepik.com, né, tem bastante figuras. Tá? Optem por figuras PNG com fundo transparente, né, com canal alfa, né, justamente para evitar, né, que crie aquele quadrado no entorno da figura, né, caso você queira mudar a cor do fundo. Tá? Então, fundo transparente, tamanho compatível com a tela, né? Então, vocês também têm que ter uma ideia já, né? Qual que é a ideia do aplicativo para qual tipo de aparelho vocês vão utilizar. Obviamente, o escalonamento dele, da figura, né? Vai ficar maior, menor, a gente pode deixar como automático, tá? Mas, né, uma dica boa é sempre pegar já umas figuras tamanho compatível com a tela, não muito grande, né? Como se fosse para colocar uma figura num desktop de um computador, não, né? Quanto menor, melhor, na qualidade aí suficiente para ser visualizado num celular, num tablet, né? Os nossos figuras então vão ter que ser arrastáveis, né? Tirando as lixeiras aqui, né? Então todas elas vão ter que ter essa propriedade aqui que a gente viu, né? De arrastar o objeto na tela, tá? A visibilidade. Então a gente vai colocar todas as figuras, né? Mas inicialmente todas elas ficarão invisíveis, tá? Elas estão aqui na minha tela, tá? Só que estão invisíveis, tá? E daqui a pouco a gente vai falar. Posição ao iniciar, a gente vai setar uma posição, né, que ela sempre inicie aqui no centro. Né? Para isso a gente vai ter que estudar um pouquinho das coordenadas. E aleatoriedade, ou seja, toda vez que o jogador for executar um jogo novo, né, a figura seja aleatoriamente, seja um sorteio. Né? Então, esses são os nossos princípios. Então, como que a gente faz o arrastar, né, o sprite? Né? Então, a gente, né, clica, segura e arrasta. Como é que ele faz? A gente viu aí na última aula, né, basicamente que a gente pega lá a figura, né, no exemplo era o papelão, agora eu já estou com o remédio aqui, né, mas basicamente a gente chama a função chamar, né, a figura, mover para qual x e y, né? Tem meu x na horizontal, meu y na vertical, né? Então, eu tenho o X atual do meu dedo, né? Meu dedo está arrastando, né? O aplicativo está entendendo qual é o X que eu estou arrastando para lá e para cá, né? E o que ele faz? Ele move a figura papelão para o X atual, né? Menos a largura, né? A metade da largura da figura, para dar aquela sensação que eu estou no centro, né? Porque se eu tirar essa partezinha aqui da conta matemática aqui, né? Basicamente vai parecer que ele vai estar pegando na ponta da figura aqui, tá? Então, isso aqui é a nossa função. Agora, a gente precisa fazer para todas as figuras, né? Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer esse bloco aqui de função. Parece grande, tá, pessoal? Mas o importante é entender a ideia. O resto é Ctrl C, Ctrl V, Ctrl C. Parece complicado, mas é mais trabalhoso do que complicado, tá? Então, o que diz isso aqui? Quando a tela jogo iniciar, né, essa tela que a gente está vendo aqui, o que ele vai fazer? Ele vai ajustar, né, todas as figuras para o meio de tela, né, que eu vou fazer aqui,
tá? Ajustar o Y também para alguma posição aqui da tela, tá? E deixar eles invisíveis. Então, o que acontece? Quando inicia essa tela, né, eu já seto todas as posições do meu, de todas as sprites. Sprites, lembrando, então são essas figuras que a gente vai colocar na nossa tela. Né? Então vamos dar uma olhada lá no MIT Inventor. Tá? Deixa eu colocar aqui. Então tá aqui, né? Eu já coloquei, tem algumas coisas a mais aqui, tá pessoal? Mas não se preocupe que eu vou passar um por um, né? Então basicamente essa é a função que a gente precisa, né? Da onde que eu tiro essa função? Então se eu vier aqui, né, clicar na tela, né? Que é a minha screen, né? Minha tela jogos. Lembra que a gente criou 3 telas aqui: Screen 1, jogo e carregador calibrado, né? Então, se eu clicar aqui no jogo, vai aparecer essas funções. Então, mostra aqui algumas funções, né? E quando eu quiser que quando a tela jogo inicializar, faça algumas configurações iniciais. Então, vamos lá no Designer primeiro, né? Então, a gente colocou na última aula, né, uma tela de pintura, né, o Canvas, né? A gente veio aqui na função de desenho e animação, pegamos uma pintura e jogamos na nossa tela. Tá? E começamos a jogar sprites aqui, são as imagens. Então aqui eu já adiantei. Tá? Então eu joguei papel, plástico, vidro, metal, lixeira, tudo arrastando aqui. Ó. Pegava a sprite imagem, né, e jogava aqui na tela. E fui fazendo para todas as imagens. Tá? Aí eu fazia algumas configurações. Né? Por exemplo, papel, que a gente já viu, plástico. Né? Altura automático, largura automático, eu deixava tudo legalzinho, tudo a mesma configuração. Eu só mudei um pouquinho no Z, né, que eu já falei na última aula para que serve isso aqui. E basicamente eu só joguei ele aqui e se vocês perceberam aqui o X e o Y, ou seja, a posição que eles estão inicialmente, é qualquer uma. Eu só peguei e joguei ele aqui. Né? Quem vai definir essa minha posição realmente das figuras é aquela função que eu acabei de mostrar. Tá? Outro detalhe, eu deixei todas elas, percebam aqui, ó, invisível, não estão clicadas. Né? Se eu deixar aqui clicada, ela vai ficar aparecendo. Tá? Mas a função é ficar invisível. Tá? Tá aparecendo aqui já uma banana, uma casca, uma garrafa, porque eu já fiz alguma coisa, tá? Mas eu vou passar um por um, tá? Tem um temporizador que depois eu falo para isso, mas vamos somente falar das sprites. Então eu joguei uma sprite para cada uma, carreguei uma figura, uma imagem, né? Então essas imagens vocês têm que ter no computador de vocês e fazer o carregamento, né? A gente já viu isso em outra aula. A gente escolhe enviar arquivo, abre a pasta no computador e envia, tá? E aí fica salvo no servidor do MIT App Inventor. Então é isso aqui que eu fiz para jogar mais sprites. Então todas estão jogadas lá, né? Então agora eu posso fazer aquela configuração inicial. Então quando a tela jogo for chamada, eu quero que você faça essas configurações. Ajuste a figura lixeira, né? A largura da figura lixeira para o tamanho da pintura, né? Que é o canvas, é a tela. Então quando ele inicia, né? Essa figura aqui, ó, ela vai automaticamente ficar do tamanho da tela de pintura ou canvas, né? É a primeira coisa que ele faz. Depois, né, o certo é aquele tique, né, que eu coloquei, né, caso o jogador acerte, né, a lixeira vai aparecer. O que ele vai fazer? Ele vai pegar o X, né, a posição do X da figura, jogar na metade da largura, que é a largura da pintura, né? Então essa aqui é a largura total, a metade é aqui, né? Dividido por 2, menos a largura da figurinha, né? Então a figurinha tem sua largura, essa aqui tem a metade dessa largura, tá? E ela faz essa continha, né? Divisão, divisão e aqui uma subtração, tá? Como é que eu faço isso, né? Matemática, deixa eu gastar um pouquinho para cá, né? Então, por exemplo, como é que eu crio essa função aqui? Vou em matemática, tá? Eu preciso de uma subtração, eu preciso de uma divisão, cadê a divisão? Tá? Preciso de outra divisão, matemática, vamos aqui, a divisão é a barrinha, e aqui eu faço, né? Então, por exemplo, vamos pegar o plástico, né? Eu quero que o X do plástico, então a gente vai lá na Sprite plástico e procura lá plástico X, ajustar, né? Opa,
Desculpa, não é esse. Vamos lá no plástico, né? Eu quero que o X do plástico, né? Desculpa, pessoal. Eu quero que, né, por exemplo, ajustar o meu, tá certo? Eu só não vou jogar ali dentro, né? Clico aqui, tá? E aí eu busco, né? Eu quero que a largura, né? Eu quero que ele seja iniciado no centro da minha tela. Então, eu vou ter que pegar a metade da largura da minha pintura. Então, eu vou lá, né? A largura da minha pintura, largura da linha. Cadê? Pintura, largura. Opa, não é esse. Eu sempre pego errado. Vamos lá. Pintura, largura, né? Vou lá em matemática, pego um número lá em cima e coloco aqui, né? Substituo por 2, né? E aqui, né, eu estou setando a do plástico, então eu quero o meu plástico, né? Cadê a largura do plástico? Cadê? Setar a largura. Aqui está, né? Eu posso também dar um Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+C, Ctrl+V, tá? Então isso aqui nada mais é do que matemática. Então assim a gente cria a função, tá? Coloca aqui, né? E inseriria, né? Colocaria aqui para a minha função aqui do meu plástico. Então isso aqui a gente repete para tudo, né? Então eu estou fazendo o X e o Y do certo, o X, o Y do papel, o X, o Y do orgânico, enfim, tudo aqui no início, né? Então percebam que o X para todas as figuras ficou no meio da tela, né? Basicamente metade da largura menos a metade da figura. Então isso aqui me centraliza. E o Y eu coloquei aqui, né, a altura dividido por 10, né, como se fosse 10%, né, da minha altura. Então percebo aqui que toda vez que a figura nasce, né, ela nasce aqui no centro da minha tela e a 10% da minha tela, porque eu estou dividindo por 10 aqui o Y. Tá? Então essa é a primeira configuração. Tá? Então é assim que a gente vai fazer para ajustar aqui a figura, né? Se eu puser lá na minha tela inicial, né? Percebam aqui, ó, clique, né? A figura que for sorteada, que a gente vai ver, sempre está nascendo no centro da minha tela. Se eu não fizesse essa função aqui, essa configuração a inicializar, ela ia nascer no lugar, né, que eu tivesse setado lá no design, lá, x igual a 288, y igual a 8. Ia nascer aqui, ia nascer aqui perdido na área. Tá? Então, aquilo ali é interessante, não só para esse programa, mas para qualquer programa que você venha, aplicativo que você venha fazer. Tá? Então, façam isso aí, incrementem o aplicativo de vocês, construam, coloquem mais 6 figurinhas, tá? E façam esse bloco de inicialização. Tá? Então, essa aula aqui foi rapidinho só para criar as sprites e para centralizá-la, né, fazer uma configuração inicial para que elas sempre fiquem centralizadas. Na próxima aula a gente já vai ver ali como é que a gente vai sortear, né, e como a gente vai arrastar lá para, né, a figura, para a cesta correta, tá? Então, vamos, né, isso aqui ainda a gente vai trabalhar, essa telinha aqui, tá? Obrigado e até a próxima aula.